Olá, boa tarde. Vamos iniciar. E aí, vamos ouvir, conhecer mães incríveis aqui. Na verdade, minha lista era até maior, mas só consegui convidar cinco. Talvez eu faça mais séries. Ei, Dani, Oi, tudo bem? bem, Tá dando pra prazer, ouvir? que felicidade estar falando com você. Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Obrigada a você pelo convite, Rose. Me senti muito honrada. Ah, eu fico feliz, porque eu tenho certeza que a sua história é uma história incrível, incrível, e eu tenho certeza que vai inspirar muitas mães aí, tá? Amém. Então, eu fiquei muito feliz porque eu queria iniciar minha série de lives justamente com você, porque eu fiquei encantada com essa história, eu sou apaixonada e eu tenho certeza que vai ser incrível o nosso papo hoje. Amém. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela série de lives que você está construindo aí, muito legal. Então vamos Ah, às mães que obrigada. inspiram. Ah, obrigada. E aí, E para então, para quem não. começar, vamos Hum, conhecer, né, gente, quem que é a Dani. A Dani vai falar um pouquinho, né, quem que é, vai se apresentar, para a gente poder entrar no nosso papo. ótimo. Eu sou Daniela Drummond, eu sou mãe e meu filho é o Theo Morelli, e o Theo tem síndrome de Down. E eu sou administradora e agora empreendendo também. Além disso, eu tenho graduação de Direito. E quando eu quis ser mãe, assim, eu sempre tive esse sonho de ser mãe. E era algo muito forte dentro de mim. E a gestação foi toda planejada, sempre, né? Todos os exames, acompanhamento, a gente fez tudo conforme foi necessário, foi solicitado, e a gente não teve nenhuma suspeita da síndrome de Down durante a gestação. Uma pergunta que as famílias sempre fazem, né? Durante a gravidez, você já soube que o Theo nasceria com síndrome de Down? A resposta é não, eu não sabia. E na hora do parto, eu sempre quis ter parto natural, e na hora do parto, começaram a surgir algumas complicações e que a gente teve depois de 12 horas de trabalho de parto, tendo contração, tendo dilatação, e o Theo não nascia, a gente teve que abrir. A médica usou essa expressão, né? Vamos abrir? E assim, na hora, no momento eu até senti uma frustração como mãe, que eu era doida para ter o parto natural, e a gente teve que intervir. E hoje eu sei o quanto que eu sou grata por esse momento, grata à médica, que foi um momento muito delicado e decisivo. Ela abriu no momento certo. Então, eu já estava em sofrimento e logo que ele nasceu, ele já estava muito roxo, assim, literalmente roxo, hipotônico, não chorou de imediato e a gente sentiu muito, assim, na verdade, foi um momento de muita dor, foi um silêncio, assim, no momento do nascimento mesmo, porque a gente não sabia se ele teria nascido com vida. E esse momento para mim foi muito marcante e durou uma eternidade, né? Aquele silêncio dentro da maternidade. E a partir dali, a gente percebeu que algo seria diferente e aí vieram todos os acompanhamentos dos pediatras e a gente, logo depois o Theo teve que se distanciar de mim. Então, assim, eu senti mais esse momento porque não tive a oportunidade de colocar ele no peito, de amamentar, de acalentá-lo logo em seguida ao nascimento dele. Ele precisou ir para o respirador e dali ele foi para o CTI. E isso foi muito forte em mim, muito senti uma separação, né? A dor mesmo de separação. Eu não sabia da síndrome de Down. Nesse momento, o que eu mais pensava, o que eu mais queria era a vida do meu filho. E isso era muito forte. Eu queria meu filho vivo e bem, com saúde. E então, assim, eu fiquei terminando todos os procedimentos no bloco cirúrgico e o Theo foi para o CTI ao final do dia e eu só pude vê-lo durante a noite. A gente já estava distante. E quando eu vi, eu também não percebi nada. E
lutando pela vida do meu filho. Só no dia seguinte que eu fui conversar oficialmente com meu esposo, porque ele na condição de médico e pai, ele acompanhou o parto e logo ele já percebeu. Como médico, ele já percebeu. Mas ele ainda não sabia o momento oportuno para a gente conversar. Sempre rodeado de famílias, né? Assim, recebendo visitas. A gente não tinha tido a oportunidade de conversar. No primeiro momento que nós ficamos sozinhos, ele foi me dizer que o Theo tinha síndrome de Down. Naquele momento, eu respondi para ele, por que não eu? Por que não ser a gente os melhores pais que o Theo merece e que o Theo precisa ter? Sim, foi inspiração divina mesmo. E que nesse momento eu já respondi para ele, por que não a gente recebe a missão? É nesse momento que surgiu a missão. E eu sempre tive a certeza, assim, era algo muito forte em mim, que a partir daí viria uma missão de vida. Eu sempre quis fazer projetos sociais, trabalhos voluntários, mas eu nunca me conectava com algo tão inspirador, tão forte, tão verdadeiro dentro de mim. Algo que realmente me transformasse e fizesse eu viver daquilo a partir de algum fato. E então nasceu, eu falei, gente, é agora. Agora nasce a minha missão. Eu sei o quanto eu vou poder contribuir e o quanto eu lido tão bem com essa situação. E então, a partir daí, eu fui vivendo aquilo, vivendo intensamente. Não foi fácil os primeiros dias, assim, o Theo ficou no CTI por 7 dias. Eu tive alta e fui para casa e o Theo continuou internado. Isso para mim me doeu muito, muito mais do que qualquer coisa, assim. Eu me emociono toda vez que eu falo sobre isso. Eu ir para casa e não ter o meu filho na barriga e não ter o meu filho no colo. Isso é muito difícil para uma mãe. E logo a gente pensa aquelas mães que não têm a oportunidade de nem ter o filho no braço, nem no hospital, né? Não tem o filho na barriga, não tem o filho no braço e nem aguardando o filho ter alta. Muito triste, né? Assim, e por isso, a partir daí eu só agradeci. Eu falei, graças a Deus que meu filho tem vida. Meu filho é um guerreiro, que ele está lutando pela vida. Precisava de todo o suporte, todo o apoio médico. E daí a gente foi enfrentando dia a dia até ele ter alta. A gente sempre teve ótimos profissionais com a gente. Somos muito gratos a todos que passaram, principalmente aqueles que, nos primeiros dias de vida, que precisam acolher uma família que está numa situação delicada. A gente tinha a suspeita da síndrome de Down, mas ninguém confirmava a síndrome de Down, porque a gente precisa de um exame que chama cariótipo para ter essa confirmação. E então, assim, a gente precisava de calor humano e que eles tivessem o apoio que precisava e profissionais humanos perto da gente. E daí a gente foi seguindo com vários acompanhamentos, várias inicialmente terapias não, mas consultas para verificar a questão de saúde, como que ele estava, né, em todos os sentidos de ser humano, de físicos, emocionais, enfim, todos os acompanhamentos que eram precisos. E com 30 dias de vida, a gente já recebeu o cariótipo, confirmou a síndrome de Down e já iniciamos a fisioterapia. Então, é muito importante o diagnóstico ser precoce para que as estimulações aconteçam em tempo hábil, e isso é fundamental no resultado, no desenvolvimento de uma pessoa, de um ser. Se demora um diagnóstico, ou se a família vive um luto por um tempo indeterminado, a situação fica muito delicada, muito difícil, e isso impacta no desenvolvimento da pessoa. E por isso, assim, a gente sempre buscou bons profissionais que a gente, não só competentes, mas assim, seres humanos que pudessem nos acolher nas nossas dificuldades também, e profissionais que estivessem ao nosso lado, nos orientando para que a gente fizesse toda a estimulação que era preciso para fazer em casa também. Então, iniciamos a fisioterapia com 30 dias, depois em 6 meses a gente já fazia fono, e por aí foi. Depois entrou TO, e a gente aprendia e fazia em casa. Basicamente é brincar e cuidar. Brincar, assim,
A gente, na condição de adulto, a gente finge brincando, né? A gente finge que está brincando. A criança brinca o tempo inteiro. Né? A doutora Brincadeira fala muito isso, que a criança brinca o tempo inteiro. A gente aprende a brincar na condição de adulto, na condição de É criança, verdade. né, Rose? Então, assim, nunca foi tão fácil, mas a gente foi superando. É claro que tinha momentos que eu ficava com medo do desconhecido, né? Assim, é comum a família que a partir do momento que tem um diagnóstico que não foi esperado, a gente precisa reconstruir o filho sonhado, o filho desejado do filho que chegou. Existe uma ruptura, só que é uma ruptura boa. A gente precisa todo dia trabalhar, fazer esse trabalho de formiguinha, que não significa que é algo diferente, que é algo ruim. Muito pelo contrário, no meu caso, eu falo por mim, o meu mundo diferente veio ser o meu melhor mundo e o mundo que eu vivo, que eu amo de paixão, que eu me conecto com o mundo. Eu me conecto com outros seres, eu me conecto com outras famílias, com outros profissionais. Eu vivo intensamente tudo isso. Assim, eu amo muito tudo isso que eu vivo. Então, assim, eu sou muito, muito, muito grata por ele, muito grata mesmo por tudo que ele me apresentou de novo, de diferente e de bom. Deixar, eu passo muito tempo aqui falando sobre isso. Eu acho interessante o que você falou no começo, né? Quando você falou para o seu esposo que não teriam pais melhores, né, para ele vir. E realmente, porque você identificou ali o seu propósito para ajudar o próximo, né? Então é lindo, porque pela sua história, né, você ajuda, né, você aprofundou melhor no assunto para você ajudar outras famílias. Então, assim, eu também emocionei você falando no começo, porque minha filha também nasceu prematura, e aí eu tive que, eu ganhei a Gabriela na sexta-feira de manhã, eu só consegui vê-la no domingo à noite. E mesmo Nossa. assim, porque eu fui do jeito que eu tava, porque eu tive uma hemorragia pós-parto e não tava conseguindo levantar da cama, né? E eu falei pro meu marido, eu vou ver ela de qualquer jeito, não consigo dormir, mas um dia você vê ela. E aí eu fui. Aham. E aí a gente receber alta, né? Sem o filho nos braços, ter que vir pra casa, dormir, sem a criança, né? Na barriga ou nos braços, como você falou, realmente assim, só quem passou por isso sabe a dor que é, né, Dani? Então, realmente assim, é muito Ô, Rose, complicado. ao invés, a gente precisa, nesse momento de dor, quando a gente está passando por alguma dificuldade, ao invés da gente se perguntar por que isso está acontecendo comigo, não, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou o ser mais, né, especial do que ninguém. Isso pode acontecer com qualquer um. A gente precisa ressaltar que uma alteração genética não é culpa de ninguém. Não sou eu que cometi um erro, né, na vida, que Deus está me penalizando. Não é isso. A gente precisa ressaltar muito isso, porque às vezes eu faço acolhimento junto com famílias e eu ouço isso até hoje das famílias. Onde que foi que eu errei por estar recebendo um filho com um diagnóstico diferenciado? Não, isso não é penalidade de Deus. Isso, na verdade, é propósito. Isso é missão, né? Não é pena de ninguém, não é? Isso a gente precisa, nesse trabalho de formiguinha, de conscientização, a gente precisa ressaltar isso. E, Ó, assim, acho são que tem uma várias famílias que seguidora estão aí, participando. aí, ó. Sim, eu amo eles. O Caleb é um amor. A gente acompanha o Caleb demais. Amor, Emiliano, um beijo para vocês. Me E identifico assim, né, muito com Dani, eles. a E assim, síndrome, ela é diferente do autismo, né? Assim, a questão do diagnóstico, né? Porque o autismo, dependendo do grau, os pais demoram a perceber, né? Não só perceber também a aceitação, né? De ir buscar ajuda, né? Para poder ver se realmente tem alguma coisa. O síndrome já é mais fácil para você diagnosticar, né? Por ver já algumas semelhanças, né? isso, já tem os estereótipos, né? Já tem as características próprias físicas que, por uma análise médica, é possível identificar.
Em relação ao autismo, quanto antes ter o diagnóstico, melhor é. Melhor para começar as estimulações, iniciar as estimulações corretas, para que a criança, o adolescente, atinja um desenvolvimento pleno. A gente não pode delongar. Por isso que a gente tem que trabalhar na aceitação, a gente precisa Não, trabalhar no luto. igual eu tenho um caso de autismo na família, né? E assim, e a gente percebe o quanto que desenvolveu quando ela começou a ter o acompanhamento, fazer as terapias, acompanhamento com os profissionais adequados. Assim, o desenvolvimento dela melhorou 100%. Hoje é uma criança muito mais comunicativa, né? Hoje ela, né, mais próxima da gente. E a gente também entende, né, Dani? Então, assim, realmente, a questão do diagnóstico é muito importante, né? Você, igual você falou, tem um momento mesmo, às vezes, né, dos pais, às vezes, se questionar por que comigo, né? Porque alguns pais, eu conheço um casal também, de conhecido nosso, que o filho dele mais velho tem o síndrome. E aí o Uhum. pai, é policial, não aceitava de jeito nenhum, sabe? Por quê comigo, não aceitava a criança. E aí depois um tempo foi aceitar. Então, assim, às vezes vem mesmo, né, o questionamento, por que comigo? Vem o momento do luto, igual você falou, né, de aceitar e de entender, né, e aceitar e cair a ficha, né, literalmente falando, né? E para Uhum. depois começar mesmo, né, acompanhar os profissionais, fazer todo o acompanhamento possível. Mas eu falo assim que Deus sabe, né, das coisas, igual você falou, acho que é propósito Totalmente. mesmo. E eu acho lindo, eu fico vendo essa história assim, eu te conheci lá no evento da Mel e eu achei muito incrível. Não sabia desses detalhes tão, né, tão do começo É, assim. Fiquei mais apaixonada ainda com essa história, mais apaixonada, né? E aí eu quero que você fale um pouquinho da 21 Conecta, como surgiu a uhum. 21, né? Você falou do seu propósito, mas agora tem um projeto maravilhoso, né? E como que é a 21 Conecta? Benção. A partir do momento, Rose, que eu percebia que o acompanhamento profissional fazia toda a diferença no desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente, eu percebi o quão importante era ter os profissionais certos ao nosso lado. Os profissionais que a gente tem afinidade e que vão caminhar com a gente. Porque a gente percebe uma ruptura, a gente percebe um atraso no desenvolvimento quando há muito deslocamento de profissional, muita troca de profissional. Isso é muito prejudicial à pessoa, né? À criança, vamos dizer assim, quando existe muita troca de profissional. E por isso, quando eu comecei, inicialmente eu comecei a fazer parte de um movimento que chama Amadinhos Down, eu participo até hoje, eu percebia dores das famílias e dificuldades de encontrar esses profissionais. Então, sempre tinha mensagens em grupos de WhatsApp, gente, preciso de uma TO, preciso de uma fono, preciso... Assim, as famílias em vários grupos que eu participo até hoje, precisando de profissionais. E a gente sempre tem os profissionais referenciados na cidade. Cada cidade, a gente tem aqueles profissionais que a gente já se identifica, profissionais que são especializados e que estudam, no nosso caso, que estudam a trissomia do 21, que estão mais propícios a atender crianças, adolescentes com trissomia do 21. E por isso eu ficava pensando, gente, por que não ter? Como que não existe ainda um banco de dados, uma plataforma que a gente consiga buscar esses profissionais, que seja otimizado, que a família não fique perdendo muito tempo pesquisando muito profissional e não perde tempo, nem tempo nem dinheiro, no sentido de vai num profissional, não gosta ou não tem boas indicações e depois troca o profissional. E, além disso, o profissional também ser encontrado com maior facilidade pelas famílias. Porque o profissional, a partir do momento que ele já está especializado, já tem aquele currículo, a família vai poder identificá-lo com maior facilidade. E eu ficava pensando nisso, assim, no sentido de dor mesmo, de desafio, como ainda não existe um lugar que a gente possa acelerar esse processo e conectar famílias e profissionais. E daí surgiu o 21 Conecta. 21 pelo nome, que é a trissomia do 21,
que é a síndrome de Down, que é o diagnóstico base, que é o diagnóstico que a gente está iniciando os trabalhos com a 21 Conecta, e Conecta, que é a palavra base, né? Que de conexão mesmo. E hoje a gente faz conexões de amor. Nós Ah, conectamos amor, nós conectamos nossa causa, né? Assim, a gente conecta os melhores resultados a todos. E daí surgiu a 21 Conecta, e já tem 2 anos para mais que a gente já está trabalhando no projeto da 21 Conecta. Eu vou contar o trajeto, a caminhada, a nossa caminhada também. Posso, Rose? claro. Que nós começamos um processo de pré-aceleração de startup na Newton Paiva. E a gente tinha esse propósito de construir essa rede, essa comunidade, e a gente participou de um edital na Newton Paiva, um edital gratuito de pré-aceleração de startups. Para quem não sabe o que é startup, é um modelo de negócio totalmente inovador e que a gente consiga aplicar o mesmo atendimento, o mesmo produto ou serviço de forma escalonável, que a gente consiga atingir uma gama muito grande de pessoas, e no nosso propósito é atingir a nível Brasil. A gente está só começando pela cidade de Belo Horizonte, e então a gente vai conseguir fazer essas conexões de forma ampla, que é a nível Brasil, e por isso o modelo de startup. Então nós começamos num processo de pré-aceleração de startups, e participamos desse processo por 6 meses, e depois a gente entrou numa aceleradora de impacto social, uma incubadora e aceleradora de impacto social. E a gente a questão jurídica, o negócio jurídico, como que a gente se formalizou, nós optamos por fazer uma empresa privada mesmo, não uma associação, uma fundação, mas uma empresa privada que gere impacto social, que é uma forma livre de trabalhar, mas que a gente consiga atingir resultados muito bons, muito positivos, mas o nosso foco é o impacto social, não é o lucro, é o impacto social. Por isso, todo mês a gente já vem com os resultados de impacto. Os nossos números são números de impacto social. Dessa semana a gente já deve compartilhar os números do mês de abril, o quanto de impacto que a gente já gerou na comunidade. E então agora, há 30 dias aproximadamente, Rose, a gente lançou a plataforma da 21 Connect, oficialmente, que a gente já tinha lançado um site, agora a plataforma está no ar, a gente precisa muito que as famílias divulguem, porque a comunidade não é minha, não é sua, é de todos. A comunidade, essa rede só vai ser construída se todos contribuírem e movimentarem o que é possível. Que todo mundo as famílias se cadastram gratuitamente, o profissional ele pode se cadastrar gratuitamente ou adquirir um plano específico para ele, fica a critério do profissional, depende do gosto, depende da necessidade e o tipo de parceria que ele quer construir com a 21 Conecta, e daí as conexões vão se formar e a rede vai ser construída. Essa comunidade está sendo construída. Ah, bacana. E como que é? E aí tem os atendimentos, né? Aí tem os consultórios, né? Que aí a pessoa entra em contato direto com o profissional, é isso? Isso mesmo. Dentro da plataforma, o profissional ou empresa que atua na síndrome de Down, ele faz o cadastro, ele constrói, ele cria uma página profissional. Dentro dessa página profissional, ele vai inserir as informações de atividade dele, qual que é a formação acadêmica, telefones de contatos, pode colocar vídeo institucional, galeria de fotos, tudo do profissional, que ele vai inserir essas informações. E ainda ele pode inserir cursos que ele esteja lançando, algum tipo de evento que ele esteja fazendo, para ir gerando os leads, né, que a gente fala, não gosto muito de falar as expressões em inglês, mas e gerando conteúdos mesmo, e engajamento com as famílias. Vamos supor, se eu sou uma terapeuta ocupacional, vou construir um evento, vou fazer um evento, e eu quero apresentar esse evento para a comunidade, eu posso ir cadastrar na plataforma. Tem uma garotinha aí, né? Tem. Dá as boas-vindas para ela.
Tchau, Tudo pessoal. bem? Não, ainda não, tá? E Legal. lá na plataforma, Dani, já tem todos os tipos de profissionais que são necessários para um acompanhamento de uma criança que tem? A gente está recebendo os cadastros e principalmente em Belo Horizonte. Nas atividades especializadas, sim. A gente já tem físio, fono, TO cadastrado em Belo Horizonte. A gente ainda já está recebendo pediatras, né? Assim, todas as especialidades, tanto da área da saúde quanto da área da educação, da assistência social, do direito, independente da área. Se ele pode contribuir para a família, né? Ou até mesmo as associações de instituições que atuam na síndrome de Down, que são ONGs, são fundações, são institutos, é interessante que eles se cadastrem também, porque a família que, vamos supor, eu acabei com um diagnóstico, eu preciso de um profissional, eu vou buscar pela minha cidade. Então, dentro da cidade, eu posso localizar também as associações, os institutos que atuam na trissomia do 21, que às vezes algumas associações de estudos com sede própria, né? Então a família vai buscar, vai encontrar pelo endereço. Ah, bacana. E o meio de divulgação seu, então, a princípio, está sendo as redes sociais e as Sim, famílias? sim, sim. Redes sociais, grupos de WhatsApp, a gente está E aí gerando você tem um bastante material conteúdo. para poder estar divulgando? Sim, temos também. Eu posso compartilhar com você depois, temos. Pode, porque aí Ótimo, quem tiver, quem é meu seguidor estiver assistindo, a gente pode ajudar, né, na divulgação, porque é incrível o ótimo. trabalho e é importante, né, Dani, as pessoas se sentirem acolhidas nesse momento, né? Porque eu falo que, igual você É, falou, você espera, né, você faz uma, você pensa, né, você idealiza, né, um filho. E aí você não espera, porque quando, né, a gente tá grávida, a gente não imagina, né, que vai vir nada. E aí quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente fica um pouco mesmo, né, é, desorientada, dependendo ainda da classe social, ainda é mais difícil ainda, né, ter esse tipo de informação. Porque pois tem muitas é. pessoas que não sabem quais profissionais que precisa, né, para poder fazer o acompanhamento adequado. Porque às vezes não é só um psicólogo, né, Dani? Igual você falou, tem a fono, tem outros tipos de profissionais que são importantes para o desenvolvimento. Então, para fazer Amor, um acompanhamento, né, adequado. é. E quando você fala em classe social, realmente a gente se preocupa muito como contribuir com as famílias que não têm condição de arcar com os profissionais que trabalham sem plano de convênio, né? Assim, a maioria deles é particular e não são muito baratos. E a gente super apoia, incentiva a questão do profissional, porque se ele está se especializando, ele está investindo na carreira dele, né? Assim, ele tem que ter a contrapartida do profissional. Ao mesmo tempo, a gente está buscando um tipo de atendimento social. No momento que o profissional se cadastra na plataforma, a gente pergunta para ele se ele tem disponibilidade de realizar um atendimento social. Se ele falar que sim, ele vai marcar a opção que sim. E se uma família tiver interesse em ser atendido por aquele profissional, a gente vai intermediar e fazer essa conexão. Uma família de baixa renda, porque no momento que a família faz o cadastro, a gente também pergunta para a família se ela vive em situação de vulnerabilidade social. A família respondendo que sim, que vive em vulnerabilidade, a gente também perguntou para o profissional se ele realiza um atendimento social. Então, a gente vai conectar aquela família que não tem condição de arcar com os custos da terapia ou da consulta ao o profissional que se prontificou a realizar um atendimento social. Claro que dentro da agenda dele, da disponibilidade dele. É um atendimento social. A questão da frequência, isso vai de cada profissional. Então, a gente se Ah, preocupa bacana. sim com essa questão social. E além disso, né, isso é muito surpresa para todos que acompanham a 21 Conecta, porque a gente ainda não está divulgando, mas eu vou comentar aqui que a gente já tem uma fundação em Belo Horizonte apoiando a 21 Conecta. Ah, que bacana. Então isso vai gerar mais ainda atendimentos sociais Ah, e impacto social. Por isso que a gente precisa divulgar, a gente precisa fazer com que
mais e mais famílias e profissionais se informem e conheçam o nosso trabalho. Ah, é lindo. Eu tenho certeza que a tendência é expandir mesmo. Tem uma menina que comentou aqui que ela é de Santa Catarina, então assim, a gente vê que já está expandindo, né? E é Sim, muito bacana, sim, né? Ver esse trabalho, né, Dani? E essa preocupação social, porque a gente também tem que ter o lado da contribuição, né? E de ajudar mesmo o próximo, né? Porque tem aquela questão, né? O que a gente faz com o próximo volta para nós, né? E a gente precisa mesmo ter esse olhar, e a gente sabe o quanto é importante esse apoio mesmo de um profissional para as crianças, né? Que tá somente no comecinho, né, Dani? Porque ajuda mais no desenvolvimento, né? totalmente. Faz a diferença, né? E a gente, quanto ser humano, a gente precisa fazer diferença na vida das pessoas. E quando a gente Sim, pergunta, né, o que eu ganhei com o meu dia hoje, né? Que tipo de contribuição que eu dei, que tipo de, né, de diferença que eu fiz na vida de alguém. E todos nós estamos aqui para fazer algum tipo de diferença. E por isso a gente vem com propósito, a gente vem com para criar essas conexões mesmo, que fazem a diferença, que são conexões importantes de resultado na vida do ser humano. E então, assim, eu fico muito feliz mesmo com esse projeto. E não é porque é meu, né? Assim, que eu vivo ele intensamente e quero sim que atinja o máximo de famílias a nível Brasil. Aos poucos a gente vai expandindo e sempre com muitos eventos online, né? A gente já tinha esse propósito de construir eventos online, já era um propósito da 21 Conecta, que a gente pensava muito naquelas famílias que viviam no interior e que não tinham profissional com formação, com experiência para atender essas famílias. Eu recebia muitas famílias, assim, no acolhimento. As famílias buscavam a gente não faz acolhimento virtual, vamos dizer assim, né? O acolhimento é real, é presencial, é de ir na casa. Mas a gente pode conversar e tentar ajudar de alguma forma essa família. Então, assim, uma dor muito grande das famílias é de não ter os profissionais qualificados. E por isso a 21 Conecta, a gente já tinha esse propósito de agregar muito a essas famílias que não tinham bons profissionais ao lado para se apoiarem. E agora mais ainda, né? A gente está sempre fazendo eventos online, eventos, seja pelo Instagram, a partir de agora no YouTube também, ou no Zoom, vários eventos que a gente está realizando para poder é impactar e muito, atingir mais famílias. é muito importante, né? E até para conscientizar também, né, a população. Ô, Isso, Dani, isso. então A hoje gente está trabalha na quantos parte de anos? educação, né, Rose? A gente educa, educa os termos para usar. Eu vou aproveitar a deixa, né, assim, só comentar. Eu não sei quanto tempo que a gente tem aí, mas só comentar que a gente não usa Eu tenho portadores, tempo. né? A gente não usa as expressões, portadores de deficiência. Ninguém porta uma deficiência. Não existe a opção de tirar e levar para onde quiser. Ou pessoa com deficiência, ou pessoa com algum tipo de comprometimento intelectual ou físico. E tem vários mitos. A garotinha tá doida para participar, chama ela para cá. Como é que ela chama Adoro mesmo, Rose? live, Dani. Sério? Chama ela para Passou cá. até esmalte para participar. Ela arruma toda. Que linda! Daqui a pouco eu vou trazer o Theo aqui, pra vocês verem. O Theo tá com quantos anos, Dani? Ele já fez tá com 3 anos e 5 meses já. E tá super esperto, Ele é feliz, um com saúde. fofo. Já tá na fase escolar já? Já. O Theo, com 2 anos, a gente colocou ele numa casa de brincar em Belo Horizonte. Uma casa de brincar com proposta pedagógica e que a única pessoa com deficiência era ele. Então, assim, ele se desenvolveu super bem. O parâmetro dele era as outras crianças, e então ele aprendia com as experiências, com as vivências e as oportunidades que ele tinha de relacionar-se com as outras crianças e com as mediadoras também. O nome da casa é a Vila Bem TV. Para quem não conhece, eu vou fazer o merchan aqui, porque eu amo eles de paixão. Sou muito grata a elas por tudo que elas, né, pelo vínculo que a gente construiu.
Então, o Theo ficou 2 anos até os 3. Ele se relacionou, ele passou 4 horas do dia dele, todos os dias, na Vila Bem-TV. E agora, no terceiro ano, ele entrou na escola formal. Então, ele já está no Maternal 3 e super relacionando super bem com a professora, com os colegas são apaixonados com ele. E os materiais, a gente, né, vai recebendo as atividades, vai fazendo em casa. Tá super bem, graças a Deus. É Eu ia uma perguntar isso para fofura. você, né? Como que foi a adaptação, mas pelo você meio que já deu uma preparada antes, né? Sim, a gente foi preparando. Com 1 ano e 6 meses, a gente já iniciou uma aula de música. Então, a gente começou a musicalização para bebês, e então já foi preparando ele para poder se distanciar da gente e passar a maior parte do tempo, né? Em algum ambiente externo, sem os pais presentes. Então, a gente fez musicalização a partir de 1 ano e meio. A gente ainda participava nesse momento, era 1 hora por dia só, 2 vezes por semana. E depois, com 3 anos, a gente começou a frequentar essa casa de brincar. Então, era como se fosse. Tinha rotina de escola, e a gente sabia o quanto é importante a rotina na vida de uma criança, quanto que é importante o brincar livre, brincar com experiências. Então, aí dos 2 aos 3, ele frequentou esse ambiente, e a gente tem muita saudade, a gente realmente foi muito feliz lá. E, assim, tanto ele, quanto a gente, quanto os pais, né, a gente sempre foi muito bem acolhidos. E a gente não tinha problema de lutar pela inclusão, porque a partir do momento que a gente não, que a gente tiver que falar em convivência, a gente não precisa falar de inclusão. A partir do momento que as famílias saibam o quão importante é, quando a inclusão for natural, a gente não tem que levantar a bandeira e falar de inclusão. A gente tem que falar em convivência. Não é brigar, né? Não é ficar brigando na escola porque o material tem que ser adaptado, porque, né, todas as legislações que nos protegem e ao mesmo tempo que distancia às vezes, né? Assim, a gente tem que, a partir do momento que quanto mais a gente apresentar os nossos filhos ao mundo, melhor vai ser. A gente vai começar a falar de convivência e menos de inclusão. Mas a gente sabe que ainda, né, a mentalidade do povo ainda é muito fechada, né, Dani, com relação a essas questões. Então, assim, você já sentiu medo alguma vez com relação à inclusão mesmo do seu filho? Na época que ele fosse para a escola, da fase adulta, né? Quando via a questão do trabalho, como que vai ser? Já sentiu medo? Porque a gente vê tanta Acredito que sim. Eu coisa. acredito que sim. E talvez seja por isso que eu estimule tanto ele e eu preparo tanto ele para o que der e vier, por exemplo. Sempre preparo ele para o mundo, né? Buscando sempre autonomia, muita, muita, muita. Desde comer sozinho, escovar os dentes sozinho, falar o que ele quer, o que ele não quer, deixar ele escolher a própria roupa que ele vai usar, dar essa oportunidade, porque a autonomia começa daí. E daí ele vai aprender a se defender, daí ele vai aprender a falar o que ele quer, o que ele não quer. Então hoje ele sabe o que ele quer, o que ele não quer. Ah, vamos brincar disso? Às vezes, não, 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 não. Ele já fala que não e quer fazer o que ele quer. Então, assim, isso vem desde sempre. Mas no início eu acredito que tinha muita ansiedade em relação a como que vai ser o sucesso, né? Assim, o resultado do desenvolvimento dele e como que vai ser, como que ele seria inserido na sociedade. E aos poucos, à medida que a gente foi vivendo e que as coisas foram acontecendo e o nosso olhar faz muita diferença nas pessoas. Porque a gente já quebra paradigmas, a gente acredita que a gente já vem quebrando rupturas, né? Assim, causando rupturas e construindo pontes. Que a gente recebe muitas famílias, não só com deficiência, eu falo pelo Instagram do Theo, que a gente tudo começou um pouco pelo Instagram, que a gente queria realmente mostrar para a sociedade que não era nada daquilo que estava imaginando, que as coisas são muito melhores e muito mais amenas, amenas, né?
muito mais leves, vamos dizer assim. E então, assim, a gente já vem construindo isso, né? Assim, o nosso olhar impacta no olhar do outro. Eu penso muito sobre isso, porque eu muito que eu ignoro qualquer tipo de olhar porque eu conheço meu filho. Eu sei o que o meu filho é capaz, eu acredito no potencial do meu filho e tudo isso, assim. Então, eu na condição de mãe, eu empodero meu filho naturalmente, porque eu sei que isso vai gerar ótimos frutos. Então, isso já vem desde sempre. A autoestima dele é lá no alto. Ah, maravilha. E é mesmo, é isso mesmo. A gente tem que estimular mesmo a autoestima para quando vir uma situação mesmo, né, fora, porque a gente não está com nossos filhos 24 horas, né, eles consigam passar mesmo por isso. A Lavínia está perguntando como Aham. que consegue identificar se está, como consegue saber se está estimulando corretamente. É uma pergunta difícil. E acredito muito que essa conversa precisa ser feita com os profissionais da criança, principalmente no caso de criança, e a gente observar, ter o olhar clínico um pouco, né? Assim, a gente não precisa, na condição de mãe, a gente não pode se transformar num terapeuta, senão a gente vai perder as melhores fases dos nossos filhos. Mas a gente tem que observar para ver se o resultado está sendo atingido, se está conseguindo ultrapassar aquelas barreiras, aquelas dificuldades que a criança tinha e se está avançando mesmo, né? Um avançando simples, tá? Tá engatinhando e engatinhar é muito difícil para uma criança com síndrome de Down, muito difícil. Mas a gente tem que buscar, vamos supor, aquela linha de desenvolvimento de criança típica que a gente fala com criança sem qualquer tipo de comprometimento, e acompanhar um pouco aquelas fases do desenvolvimento da criança e fazer um paralelo. Não é uma comparação rígida, sem um olhar cuidadoso, mas tem um paralelo. Ah, tá na fase de sentar. Vamos já começar a estimular a sentar. E por aí vai. Mas a gente tem que conversar mesmo com os profissionais que acompanham os nossos filhos. E daí surge a 21 Conecta. Eu acho que o Theo também está querendo participar da live. Deixa eu ver se ele tá doido para subir. Deixa eu ver se ele vem. Ô, Dani, pode deixar ele subir. Tetel, você quer vir cá na mamãe? O Theo quer participar da live e ele vai subir. Ô, Dani, eu queria te fazer mais uma pergunta. Quais Aham. são os seus desafios que você teve ou tem, sendo mãe que trabalha fora e tendo que ainda ter que ter todos esses cuidados, né? Esse acompanhamento profissional, como é que você consegue administrar isso? Rose, é desafiante. Eu não consigo administrar. Eu não consigo administrar, mas eu lido super bem com isso. Mamãe tá trabalhando, quer vir aqui? Quer vir cá? Vem cá, mamãe tá trabalhando. Ele tá vindo aqui, deixa eu tirar o fone aqui. Sim, eu lido super bem, tem momentos que são desafiantes mesmo, mas eu falo que é preciso planejar, ter uma agenda organizada e estabelecer prioridades. Fazer uma coisa de cada vez, vamos dizer assim. A gente. Prioridades. São muitas consultas, por exemplo, ele tem que passar no oftalmo todo ano, ele tem que passar no otorrino todo ano, pediatras, algum acompanhamento nutricional específico, às vezes neuro, aí sem falar as terapias que acontecem rotineiramente, né, várias vezes por semana. E eu acredito. Vem cá, filho. Vem cá. E eu acredito muito assim que a gente tem que se organizar, planejar e não estressar no sentido de eu preciso fazer tudo, eu preciso dar conta de tudo. Não, a gente não tem que dar conta de tudo. Não A tem. gente tem que fazer aquilo que é importante, né? E prioridade. E uma das coisas que eu sempre fiz é não deixar a agenda muito pesada, a agenda dele. A minha estratégia era buscar bons profissionais que eu pudesse fazer um acompanhamento um tempo menor, menos repetições,
durante a semana e que pudesse me ensinar para que eu fizesse muito em casa. Então, eu fazia muito em casa. Eu sempre ensinei os profissionais que trabalham comigo, né, as secretárias, as babás, e sempre ensinei tudo que eu aprendi, eu ensinava, eu compartilhava. E a gente repetia em casa, o pai também, meu esposo também, sempre brinca muito com ele. Aí todo mundo aí tem a rede de apoio, né? Que é fundamental. Vó, tio, tia, todo mundo vem apoiando e contribuindo de alguma forma. Se não fosse essa rede de apoio, eu jamais conseguiria trabalhar e fazer todas as atividades que eu faço sozinha, né? Vamos dizer assim. Mas a gente vai estabelecendo os Exato. projetos e vai se organizando. E cadê o lindão do Theo? Lindão tá tímido, tá aqui pertinho. Vem cá, minha amiga da mamãe. Quer ver? Vem cá, amiga da mamãe tá aqui. Tá aqui do lado. Ah, então deixa ele. Eu queria que você, para encerrar, deixa eu ver. Ei, Ei, Theo! Tudo bem, lindo? oi. Ele não parece ser tipo no Instagram, não, mas vamos deixar. É que aqui tá diferente pra ele, né? A gente tá É, conversando. mas pode deixar ele quietinho aí. Eu queria, assim, para finalizar a nossa live, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães, para os pais que estão nos acompanhando aí. Uma mensagem aí que você, né, que aprendeu com essa história toda, né? Qual foi a lição que você tirou de tudo isso? Rose, se a gente souber o tanto que a gente ama e que a gente vai amar os nossos filhos, independente de qualquer diagnóstico, não existiria luto e o luto seria muito menor. Então, veja os filhos de vocês, das mães, dos pais, muito além do diagnóstico. E os filhos como você amaria qualquer outro filho. E é muito forte, é transformador ter essa experiência, essa vivência. Eu me tornei um ser humano muito, muito melhor do que eu era. Eu cresci muito mais, assim, como na questão espiritual, emocional, afetiva. E eu sou realmente, sou uma pessoa infinitamente melhor e muito mais feliz. E, então, assim, veja os filhos além do diagnóstico e sejam felizes. É o que eu falo para as famílias. Aqui temos várias pessoas que acompanham a gente, que conhecem o Theo. Estou vendo aqui Rose, Josi, não, muita gente que fez parte da nossa vida e que faz parte até hoje. Sou muito grata. E eu falaria também, né, Dani? Eu acho que acolher e amar, né? Eu acho que é o principal, resumindo, né? Porque Vem cá, amor. entender, né? Igual você falou, né? Entender o porquê, o propósito. Claro que às vezes, né, vem os questionamentos, mas depois de um tempo a gente entende o porquê, né? De tudo. Então, assim, é acolher e amar. É isso mesmo. É amar com todo o nosso amor, né? Como a gente amaria qualquer filho, Exatamente. né? Exatamente. Ô, Dani, eu Uma quero te pessoa, agradecer. Ah, uma pessoa só perguntou sobre terapia, a gente suspendeu, sim, há mais de 30 dias sem terapia, e às vezes a gente faz online. A gente optou não sobrecarregar a agenda também, porque a minha agenda, eu continuo trabalhando em casa, e então, assim, a gente passou dificuldades para se organizar na rotina, e agora que a gente está voltando um pouco com a terapia online ainda. Eu ainda não estou fazendo a terapia presencial com ele. Mas aí estimulando muito em casa, né? Brincando muito em casa. é importante não parar, né, de estimular, né, Dani? É. Ô, Rose, eu fico muito Então, grata pelo convite, muito mesmo. Começar a sua série de Mães que Inspiram. Estou muito feliz, fiquei muito feliz. Espero que a nossa história consiga atingir
o máximo de pessoas. E quem quiser conversar um pouco mais comigo, conhecer a 21 Conecta, essa rede que a gente juntos está construindo, manda uma mensagem aqui no privado, ou começa a seguir as redes sociais. A gente está sempre vindo com muitas novidades. Novidades muito Eu boas. agradeço, né, você ter aceitado o convite. Quando eu decidi ver essa ideia semana passada, eu pensei logo em você, porque é uma história mesmo Obrigada. que inspira mesmo, né? É uma história mesmo que é para inspirar qualquer pessoa, independente da situação mesmo que tem o filho. Então, eu quero te agradecer mesmo, imensamente, de coração. A gente, né, pela correria, ainda falei assim, olha, vamos ver se a gente consegue, né? Seguir a Correria, né, agenda, e Rose? graças a Deus deu certo. Que está sendo desafiador, né? A gente em casa, com criança, tem que fazer live, home office, mas assim, no Aham. final tudo dá certo. Então, assim, muito obrigada de coração mesmo, Dani. O trabalho é lindo. E depois me manda o Amém. material para a gente poder aumentar a divulgação aí, expandir aí para o Brasil e Obrigada. para o mundo, o Conecta, porque é um projeto que já é um sucesso, que tem muita gente que Amém. precisa mesmo desse acompanhamento, dessas orientações, informações que muitas vezes ainda é o que falta para poder ajudar, né, essas crianças. Então, gratidão mesmo, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Rose, de coração. Fiquei muito feliz com esse momento aqui que a gente compartilhou. Beijo grande. Com Deus. Beijo. E obrigada a todos, né, pela participação e pela presença aí. Vai ficar salva a live, então se quiser mandar para alguém que não deu para ver, só encaminhar a live para a gente poder, o pessoal poder acompanhar a nossa conversa, tá? Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau.